é motivo de alegria. É motivo de muita alegria em poder estar aqui junto aos irmãos. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade. E eu só tenho a dizer a Deus: gratidão. Gratidão, gratidão. Essa é a chave da sua caminhada com Cristo. Gratidão. E essa palavra que está escrita no livro de Marcos 4, verso 35. Com certeza, irmãos, N vezes você já ouviu. Mas a Bíblia diz, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E se você só vai conhecer Deus ouvindo a sua palavra. Pois não adianta você buscar subterfúgios. Não. É a palavra de Deus quem nos revela quem Ele é. E é através desta palavra que, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho assim, pela grande e infinita misericórdia do Deus Pai Todo-Poderoso, o privilégio, a responsabilidade em poder estar aqui neste dia. Sabe por quê, queridos? Há 4 dias atrás, fizeram 19 anos que eu decidi entrar no barco com Cristo e viver uma vida em Cristo. Eu prometi ao Senhor que toda vez que chegasse esta data, se eu tivesse uma oportunidade, eu ia expressar a minha gratidão a Ele, porque eu reconheço e sei de onde Ele me tirou. Aleluia. E Ele me deu uma ordem: ide, pregai. Aleluia. Você pregar o Evangelho não é dom. Não pensa você que é dom. Não. Você pregar o Evangelho é você obedecer a ordem do seu Senhor. E eu quero te dizer uma coisa: não tem desculpas. Sabe por quê, irmãos? Da mesma maneira em que eu busco falar, testemunhar do poder dele, assim também você pode. Roniel, tem como você botar meu celular ali na Bíblia? Sem atrapalhar a pregação? Hã? Abra, não, faça favor aqui, filho. Não quero que bote no reto. Eu quero que a igreja escute por esse microfone. Abra aí no texto que você leu, e eu quero que a Bíblia fale aqui. Porque, irmãos, deixa eu te falar. Mateus 4, verso 35. Irmãos, nós damos ouvido, nós assimilamos muitas coisas. Só que nós não nos dedicamos a ouvir, buscar, aprender e entender a palavra de Deus. Mas olhe, enquanto a vida há esperança, você pode também pregar esse evangelho de salvação. Porque a maior e melhor pregação que você pode pregar para agradar, alegrar o coração de Deus é o seu testemunho. Amém. A igreja recebe? Amém. A igreja recebe? Amém. Querido, você tem que ter convicção no que você faz. Porque, os discípulos que estavam com Jesus, eles não estavam em pecado. Ele estava cumprindo uma ordem, ele estava no barco com o Senhor, com Todo-Poderoso. E as divergências chegou até eles.
as dificuldades chegaram até eles. Então, na minha vida tem dificuldade, eu tenho dificuldade sim, falo isso para Deus todos os dias, que eu tenho dificuldade no aprendizado, eu tenho dificuldade por eu ser um cego, humanamente falando, eu tenho dificuldade, eu tenho limitações, mas o poder de Deus é maior do que todas as minhas limitações aqui nessa terra, porque eu sei que eu estou aqui debaixo de uma promessa. Fez aí? A internet não está pegando? Viva Deus, glória a Jesus. Mas eu queria mostrar, não é porque eu tenho um celular que fala da palavra não, é que se eu não sei ler, se eu não sei escrever, eu sei ouvir. Deus tem seus meios de nos ensinar, de nos chamar para perto dele. Nós somos, Deus é, Jesus Cristo é a torre forte, aonde nós temos que nos refugiar. Amém. Não pensa você que dentro desses 19 anos foi de mar calmos, não foi de sombra e água fresca, não, pois muitas vezes eu desejei até tirar a mão do arado, mas eu quero dizer que se eu tiro a mão do arado, irmão, tudo ia a pique, meu barco já tinha afundado. E eu quero te dizer, irmãos, que olhe, não seja como os barquinhos que acompanhavam o barco que estava com o discípulo. Não queira ser esse barco, porque esse barco não vive as experiências com o Senhor. Mas o barco onde Cristo está, esse vive experiências. Pode vir a divergência que for, mas Deus dá o escape. É promessa. É promessa. Então, é 19 anos. Louvado seja o nome do Senhor. De ventos fortes, de ventanias fortes. Mar revolto. Mas no dia 23 de novembro de 2013 eu falei: Senhor, se não deixar eu morrer, eu abro mão para servir ao Senhor. E aquele que busca servir a Deus, ele vai passar por lutas e aflições, mas com certeza você não será afligido, porque o teu socorro bem presente, ele está contigo todos os dias. Vamos para a palavra? Eu nem comecei, menino. Glória a Jesus. Mas assim, eu quero louvar ao Senhor, não só por esse dia de hoje, porque hoje o louvor abençoadíssimo falou diretamente, eu acredito, em cada coração aqui neste lugar, porque Deus habita nos louvores, e a letra do louvor, você tem que entender o que você está ouvindo, porque tem uns aí que não, mas tem louvores que vêm do trono para Deus, para vir até nós e a gente doar para Deus. Aconteceu isso hoje. Hoje foi o dia D, para a gente ser edificado no louvor e levar esse cântico de louvor e adoração a Deus maravilhosamente bem. Glória a Deus. Mas vamos lá. Lê novamente de novo para mim aí, menino. Quem tiver com a Bíblia aberta aí no lugar. Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Tá bom. Já se fazia tarde. E naquele dia, já se fazia tarde. Por que já se fazia tarde? Porque no dia em que a palavra se refere, Jesus Cristo, ele estava ensinando uma multidão. Ele falou sobre fé, ele falou sobre cura, ele falou sobre semeadura, ele falou por muitas coisas. Naquele dia esse que já se fazia tarde, ele chamou os discípulos
e deu uma ordem: passamos para o outro lado. Primeiro eu quero dizer que a promessa de Deus para a tua vida, ainda nessa terra, vai se cumprir. Depois, naquele dia, já se fazia tarde. Agora, tarde para quem? Para quem já era tarde? Para Jesus ou para os discípulos? Alguém sabe falar? Já se fazia tarde para os discípulos, porque para Jesus Cristo não tem hora, não tem momento, não tem dia e não tem noite, porque a presença dele é contínua sobre a minha e a tua vida. Então vai recebendo, porque falar da palavra tem que estar baseado no Evangelho. Você sabe por que isso, queridos? Aqueles discípulos começaram a navegar, mas eles não estavam só. E com ele ia aquele que tem poder sobre os céus e sobre a terra, sobre o mar, sobre o ar. No livro de Hebreus 1, 2, diz que o nome dele, por causa da palavra dele, todo o universo se sustenta. Se ele é poderoso, através da sua palavra, sustentar o universo, imagine eu e você. Você já procurou observar isso, irmãos? Se a palavra de Deus está escrito de que ela tem todo o poder, que é ela que nos dá vida, que é ela que nos leva à salvação, se é a palavra de Deus que abre a porta para a felicidade em nossas vidas. E por que nós deixamos passar desapercebido? Queridos, este lugar aqui, essas quatro paredes, é um barco. E toda vez que a gente vem, Jesus está aqui. Só, irmãos, que aqui nós tomamos aula teórica. Jesus Cristo deu a ordem àqueles discípulos para passar para o outro lado. Sabe por quê? Não era para a morte, não. Era que o Senhor precisava ter uma aula prática. E aí, irmãos, é que vem a minha e a sua vida para se encaixar até aqui, aonde eu comecei. Sabe por quê? Porque a gente aqui, a gente ouve, mas lá fora, a gente faz tudo diferente. Aqueles discípulos que o Senhor Jesus ordenou para entrar no barco e passar para o outro lado, eles conheciam do lago, eles conheciam do mar da Galileia. E não foi a primeira vez que as ondas se levantaram. Não! Teve uma passagem que Jesus também andou sobre as águas. Enquanto o discípulo estava olhando para Jesus, ele estava andando em cima da água, mas quando ele olhou para o lado, ele afundou. Assim, irmãos, é nós. Porque o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, limpou as nossas vestes, para que hoje eu e você viéssemos ser discípulos aprovados. Mas aprovado em quê? Na graça e no conhecimento e na fé. É a sua fé, é o seu clamor, é o seu
discípulos, isso não quer dizer que o discípulo estava em pecado. Negativo. Não. Os discípulos não estavam em pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, olha só. Deus, Ele tem seus meios de tratar com cada um de nós. Aleluia. Deus, Ele tem suas maneiras de falar comigo e contigo. Não adiantou tanto conhecimento na vida daqueles discípulos. Sabe por quê, irmãos? No momento em que eles viram as ondas por cima do barco, a água enchendo o barco, eles se desesperaram. Assim também é nós, quando chega o dia D, a gente já pensa em sair da congregação, a botar culpa no irmão, a botar culpa no pastor, a botar culpa no seu líder. Quando chega o dia D em nossa casa, a primeira coisa que a gente faz não é chamar pelo nome de Cristo. Alguns até soltam até uma bendita e maldita palavra de morte. Deus, a palavra diz que neste mundo nós teríamos aflição. Para aqueles discípulos e para as pessoas que estavam no barquinho, seguindo o barco em que Cristo estava, poderia ser tarde para eles. Mas eu quero te dizer, queridos, que nunca é tarde para aqueles que confiam. Nunca é tarde para aqueles que creem na palavra do Senhor. Nunca é tarde para aqueles que andam buscando conhecer a palavra e não quebrar o princípio nem a ordenância do Senhor. Eu quero te dizer que você é um bem-aventurado e através da sua bem-aventurança, sua casa também é. Porque a sua casa está debaixo de propósito. O dia D chegou na vida dos discípulos, trazendo medo, pânico e pavor, incredulidade, falta de fé. Porque aqueles discípulos, irmãos, eles já tinham visto o Senhor fazer sinais, prodígios e maravilhas. Se tivesse alguém para testemunhar desse Deus, tocar nesse Deus, foi aqueles discípulos. Mas aí a gente vê que dentro da congregação tem pessoas assim, que já tem não sei quantos anos dentro da congregação, ouvindo a palavra todo dia, mas não conhece o poder de Deus. Por qualquer coisinha, negocia a sua fé. Muitos e muitos, 10, 15, 5, 10, 20, 30 anos, ainda não aprendeu que a murmuração leva ele a se distanciar de Deus. As pessoas que andam reclamando dentro da congregação estão se afastando de Deus. Sabe por quê? Aquele povo achou e pensou que já era tarde. Mas olha, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Então, não há escuridão, não há trevas. Não. Quando você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, você tem o entendimento dela e sabe esperar com paciência no Senhor. Ei. Queridos, imagine só se Jesus falasse, vamos passar para o outro lado, e no meio do caminho vai vir uma tempestade. Com certeza
certeza eu acredito que eles negavam a Deus. Imagine se o Senhor Jesus, quando você fez uma aliança com Ele, Ele te falasse, e se você tivesse entendimento de que você ia passar por muitas coisas que você tem passado, porque o dia D traz confusão, o dia D traz morte, o dia D traz perca, o dia D faz você até comprar um travesseiro, mas não compra o seu sono. Aqueles discípulos conheciam daquele mar, porque eles ganhavam a vida dali, quando pescador de peixes. A única diferença dele para nós hoje é que nós somos pescadores de alma. Então o nosso barco não vai naufragar, sabe por quê? Aleluia. Porque o Senhor da pescaria está nele. Glória a Deus. Amém. O Todo-Poderoso, Ele é comigo, Ele é contigo. Amém. Eu sei, irmãos, quantas vezes quando foi para comprar esse espaço aqui, eu nunca vivi dias de terror na minha vida. Pois, além de eu confiar em algumas pessoas, ainda zombaram de meu Senhor, e ainda disseram para minha esposa ser ela louca de confiar, de acreditar, de dar crédito em um sonho. Mas, queridos, Deus revela aquilo que Ele quer na minha e na sua vida. Basta você crer e buscar. Ele abate os soberbos, mas Ele exalta os seus pequeninos. Você acha, irmãos, que você, debaixo da ordenância do Salvador, você acha que Ele vai deixar você morrer sem ver, sem viver o propósito dele na sua vida? Você se enganou. Não. Porque a promessa de Deus jamais vai morrer, nem na minha, nem na sua vida, enquanto não cumpra aquilo que Ele desejar, que está ligado ao nosso coração. Eu quero dizer que foram 19 anos, 19 anos, de muita peleja, muita luta, mas Deus sempre tem nos dado um escape. As lutas vêm porque se não tiver luta não há vitória. As lutas vêm para que a gente possa crescer. A tempestade subiu, o mar ficou revolto. Mas nessa caminhada aí, o Senhor Jesus Cristo, como 100% homem e como 100% Deus, Ele descansou. Ele adormeceu. E quem aqui, menino, que não ora dando pressa? Quantos aqui que ora colocando Deus contra a parede, como se Ele fosse um objeto que eu possa manusear no lugar que eu queira? Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que o Espírito de Deus age. O Espírito de Deus age em nossas vidas com sabedoria. Olha, Ele estava ali na polpa, no fundo do barco. Mas eu quero dizer assim, menino, essa palavra, essa mensagem de Marcos 4,35, se você tiver a mente boa, se você botar aqui um caderno aqui, ó, como é que fala? Anotação. De anotação. Menino, você vai pregar essa palavra hoje, amanhã, e dá para mais de 50, 100 dias, porque a palavra de Deus é poderosa e se renova em todo amanhecer. Se é para Jesus Deus. Ele prova a nossa fé. Ele estava aí dormindo, mas olha, ele sabia o que ia acontecer. Deus sabe o que vai acontecer em nossas vidas amanhã. Deus conhece as suas limitações. Deus sabe das suas dificuldades. E Ele também sabe quando você o nega. Ou você acha que não? Assim como o adversário da nossa alma,
Ele nos vê e observa tudo que fazemos, muito mais é Deus que sonda e conhece o nosso coração. Então, meus amores, não tem para onde correr. Decida Jesus Cristo sua torre forte. Porque os discípulos tinham a quem clamar. Os discípulos tinham a quem recorrer. De uma coisa eu acho engraçado, que nenhum desses 3 evangelhos se falou se aconteceu alguma coisa com os barquinhos que vinham seguindo Jesus. Isso tem muitas pessoas dentro da igreja que também só segue. Você seguir é uma coisa, você se aliançar é outra. Você se dar é uma coisa, você só ficar de fora é outra. Irmãos, o mar estava revolto. Não foi de chuva, mas sim de vento. E Deus, na sua aula prática, para mostrar que tem poder sobre o vento e sobre as águas, Deus chamou eles para passar para o outro lado. Porque ele já sabia que o principado do outro lado da cidade de Gadara ia se levantar. Porque o Senhor Jesus, ele foi com aqueles discípulos para o outro lado para cumprir uma missão. E eu e você temos chamado de cumprir missão nessa terra. Converter aqueles que estão lá fora que não têm entendimento da palavra. Mas deixa a Gadara lá de lado. Eu quero ainda estou em Marcos 35. Aqueles homens, como eu já falei outrora, eram pescadores. O dia deles mostrarem com quem ele tem aprendido e tudo lá, a profissão, o conhecimento que eles exercitaram outrora, de nada disso adiantou. O que quero dizer com isso? Que não devemos confiar na nossa força, não devemos confiar no nosso poder aquisitivo. Tudo que você ganha aqui nessa terra vai ficar aqui nessa terra. Mas as experiências que você ganha com Deus, a vivência que você ganha com Deus, é lá para a eternidade. Aqueles discípulos estavam ali dentro daquele barco levando o mestre estava dormindo. O vento estava muito forte. As ondas estavam tão altas que estavam passando por cima do barco. Realmente, irmãos, tem dia D em nós que vem para nos derrubar por total. É por isso que a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você está em Cristo e Cristo está em você, exerça a sua fé. Porque é através da palavra que sai da sua boca que vai chamar a atenção do Senhor. Porque enquanto aquele vento estava ali, as ondas passando por cima, aqueles homens lá nervosos, não acredito que com balde, tirando água, entrava, tirando água, entrava, tirando água. São lutas que você vai viver aqui nessa terra. Mas olhe, uma coisa é o barco entrar água, outra coisa é o barco afundar. Se Jesus Cristo está no seu barco, a sua família será convertida. Se Jesus Cristo está no seu barco, a enfermidade vai vir, mas ela tem uma porta para entrar e tem 7 para sair. Se Jesus Cristo está em seu barco, com certeza o seu projeto, o seu desejo, o seu sonho será realizado. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua confiança está no Senhor, naquele que tem poder sobre os céus e a terra, e tem poder para transformar coração. Não turbe o vosso coração. Creia em mim, creia em meu Pai. Na casa do meu pai há muito, mas só vai, irmãos, aquele que tem uma aliança. Porque aqueles barquinhos, milhares e milhares,
só queria ver o que Jesus fazia, só queria visualizar ou até mesmo blasfemar contra o Senhor. Escribas, fariseus, hipócritas, tutores da lei que se achavam ser os melhores. Irmãos, nunca pense você que o dia D não possa chegar na sua vida, porque pode chegar sim, mas de uma coisa tenha certeza: o que é de Deus, o diabo não toca. Aleluia! Glória a Deus! Se você tem uma aliança com Cristo, honre o seu compromisso para com Ele, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e esse que tudo se fez novo. Aqueles discípulos estavam acostumados a andar ali, quando o pescador conhecia daquele mar, daquele lago, daquela lagoa, daquele mar. Uma coisa eu estar distante do meu Senhor, outra coisa é eu viver com o meu Senhor. O Senhor estava dormindo na polpa do barco. Queridos, não é que tem pessoas assim? Quer agir primeiro com a força do seu braço, com a sua capacidade, com o seu conhecimento humano? Em alguns momentos, pufo, cai. Pufos, desiste de estar sentado no banco. Muitos já tiveram aqui, só que veio ouvir. Até entrou no barco, sim, mas não deixou o Senhor do barco manusear a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um rumo certo. Ele não anda de zigue-zague. Ele não escreve certo por linhas tortas. Não. O Senhor Jesus lhe chamou, me chamou, para um dia nós vivermos com Ele lá na glória. Então, irmãos, os discípulos desesperados, porque tentou de tudo, do seu jeito, da sua capacidade, do seu conhecimento. Atira água e entra água, atira água e entra água. Eles lembraram que o Senhor estava ali naquele lugar. Então, ainda que você esteja vivendo mar de rosas, deixe Jesus controlar a sua vida. Entregue o leme da sua vida. Deixe Ele na frente e você venha atrás. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e... Então, irmãos, essa é a receita para Jesus ter o controle de toda e qualquer situação de nossas vidas. É Ele estar à nossa frente. E nós esperar com paciência, porque Ele conhece, Ele sabe de tudo. Pela sua palavra, todo o universo se sustenta. Então, quem é eu, quem é você, barro, pó, para querer colocar a nossa vida na frente de Deus? Não. Aqueles, mestre, não vê que nós estamos à deriva? Quantos também não oram assim? Deus, o Senhor não está vendo que meu marido foi embora? Deus, o Senhor não está vendo que eu estou desempregado? Deus, o Senhor não está vendo que eu perdi? Eu acredito que não é dessa maneira que você fala com o seu Senhor. Porque se for, amém, glória a Deus, Ele é bom? É. Ele é misericordioso? É. Ele quer lhe sustentar? Sim. Ele quer te ajudar? Sim. Ele quer te dar vida? Sim. Ele quer salvar sua casa? Sim. Ele quer transformar sua parentela? Sim. Ele quer mudar o estágio da sua vida? Sim. Ele quer arrancar a incredulidade do seu coração? Sim.
buscar-me-eis e me achareis, assim quando me buscar de todo vosso coração. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você tem temor a Deus, você age com sabedoria diante do seu Senhor, com certeza. O que pedir ao Pai em nome do Filho, Ele assim vos concederá para alegrar o teu coração. Menino, essa palavra é tamanha, porque tu vem, mas o Senhor está mamando lá Jesus. E ele falou, cala-te. Pela primeira vez, eu ouso falar que o vento tem boca. Aquieta-te com o mar. Irmãos, não era o vento que estava levantando as ondas, não era o vento que estava fazendo aquele reboliço? Aí eu pergunto, qual é o vento que tem te tirado você da visão de Deus? Porque aqueles discípulos, ele tirou a visão daquele que estava na popa e olhou para o vento. Olhou para as consequências do vento. Se esqueceu que aquele que tem poder sobre os céus e a terra estava ali. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que Deus prova a sua fé até o último instante. Se você está vivendo o que está, com certeza, aguenta firme. Segura firme. Deus está no controle. Aleluia. Você pode ser abalado, mas você não vai morrer. Aleluia. Não, porque é uma promessa. Vamos passar para o outro lado. Aleluia. O diabo ele vai se levantar. E muito mais ainda, o prazer da nossa carne, que é o nosso pior inimigo. É ela que quer tirar você de sentar nesse banco. É ela que quer fazer você se divorciar. É ela que quer fazer você chegar em casa e estar brigando. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Sabe por que você pensa isso? Porque você ainda não deixou a palavra que você ouve descer ao seu coração. Porque aqueles discípulos, irmãos, ele ouvia a palavra viva. Ele viveu experiências. Mas a palavra do Senhor tem que estar tatuada no seu coração. Você tem que meditar nela dia e noite. Para poder eu vir aqui falar isso que eu estou falando aqui agora, eu fiquei vários momentos no meu celularzinho ali, ó, só ouvindo a mensagem, ó, toda hora ele voltava, só ouvindo. Sabe por quê, irmãos? É a palavra, é o alicerce para a nossa vida. O Senhor Jesus falou para aquele vento, cala-te. Ele repreendeu o vento, as ondas estavam altas. Só, irmão, que olhe, o que Deus lhe prometeu, Ele não vai fazer pela metade. Passe o tempo que passar, você pode até pensar que Ele se esqueceu de você, que Ele não está te vendo. Mas com certeza, no momento certo, há de chegar o seu dia. Aqueles discípulos, eles experimentaram não só a aula teórica, mas eles viveram na prática. Irmãos, e quantas vezes o Senhor está lhe chamando, lhe levando para uma aula prática e você é desaprovado? De repente algumas coisas estão acontecendo comigo e contigo, sabe por quê? Porque nós temos que ser obreiros aprovados. E é aprovado pela palavra, e através da palavra gera, sabe o quê? O nosso testemunho lá fora. Hã? Como é que eu vou falar que eu tenho aliança com Cristo se eu não vivo isso? Eu tenho que viver Cristo, porque Cristo Ele vive em mim. É Ele quem sustenta a minha casa, é Ele quem sustenta a minha vida, é Ele quem me dá o escape de uma cegueira. É Ele quem te dá escape do que você vive dentro da tua casa.
É Ele quem te dá o escape, é Ele que traz a cura, é Ele que traz a libertação para as pessoas da sua casa. Quem é esse que até o vento lhe obedece? Quem é, irmãos? Quem é esse? Fale você dentro do seu coração. Quem é esse que faz você chegar até aqui nesse dia chamado hoje? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. O que é impossível para mim, para ti, é possível para Ele. Porque primeiro, antes da gente vir, antes da gente ser, Ele já era. Ele tem a chave, Ele tem o controle, Ele tem o domínio. Nada está desapercebido diante dos olhos do teu Senhor. Glória a Deus. Deixa Jesus Cristo ter oportunidade nesse barco teu, que eu quero te dizer que você vai viver experiências para com Ele. Mas olha, pede a Ele para lhe cingir, pede a Ele para lhe revestir. Sabe por quê? O reino de Deus é maravilhoso quando você vive em Cristo Jesus. Porque o que Ele viveu, nós não vivemos até essa metade, mas Ele quer nos levar a ter experiências. Porque olha, a promessa é: seja santo porque eu sou santo. Só um instantinho, viu? Menino, faz favor, vê Jó 22, 21 aí para mim, por favor, que eu quero ver se eu me passei ou ainda estou no meu tudo aqui. Porque tinha outra palavra também, Salmo 119, verso 114, depois os irmãos olham em casa. Veja aí, meu filho, por favor. Eu falei o quê? Jó 22, 21. Une-te, pois, a Ele tem paz, e assim sobrevirá o bem. Peraí, vem aqui, my God. Vem aqui, my God. Passa a bola aqui. Ei, estão me olhando todo mundo? Essa palavra é para você tatuar na tábua do teu coração. Une-te, pois, a Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Une-se a Ele. Como é, Morroque, que eu vou me unir a Deus? Eu não vou olhar para o que está acontecendo e nem dando importância às coisas do mundo. Porque o meu Senhor está aqui, Ele vive e reina, Ele habita dentro de nós. Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? O dia D chega, nenhum de nós estamos enganados, não. Neste mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo. Qual é o bom ânimo que eu vou ter? Estar em paz, me unir a Deus. Toda vez que você abre as Escrituras, que você tira 5 minutos, 10 minutos, lê um versículo, 2 versículos, você está se unindo a Deus. Irmãos, você não tem noção de quanta palavra, desse texto que nós lemos, está aqui. Só que o horário já não mais nos espera. Mas a Bíblia, a palavra escrita está de que não é por muito falarmos. Eu creio que cada um aqui pegou uma porção. Deus tem suas maneiras de tratar contigo. Olha para você, está todo inteiro. Fala, ouve, enxerga. Pode ter dificuldade como eu?
no aprendizado? Pode. Mas eu quero te dizer que a luz do Senhor lhe dá clareza ao seu entendimento. Para você fazer, sabe o quê? A ordenância do seu Salvador. Aqueles discípulos, eles foram viver uma outra era. Eles experimentaram e viram o Senhor Jesus lançar por terra uma legião de demônios. O principado se levantou para afundar o barco, mas só que o maior é o poder de Deus sobre a minha e a tua vida. Não há principado, não há potestade, nem dominador que venha parar você. Ei. Quando você deixa Jesus ter o controle da sua vida. Eles experimentaram isso. Ver os demônios se curvarem diante da sua presença, diante da sua palavra. Como também eles testemunharam aquela mulher do fluxo de sangue ser curada. Como também eles viram a filha de Jairo ser ressuscitada. Ainda que seus sonhos estejam mortos, Jesus tem poder de ressuscitar. Se você acha que isso não for suficiente, começa a buscar dele experiências para contigo. Pois você vai viver experiências maravilhosas com o seu Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe revelar o oculto profundo e para que a gente possa viver dias de paz nessa terra. Amém. O príncipe da paz estava naquele barco. Os discípulos deram ouvido à voz do vento. Eles se importaram mais com o reboliço que o mar revolto estava fazendo. Eu quero dizer que ele não só faz o vento se aquietar, ele não faz só a sua casa ser liberta, mas ele também tem salvação, porque a bênção dele é completa em nós. Você pode até achar que ele está dormindo, que ele está demorando, que ele não está te ouvindo, que você até mesmo está em pecado. Você tem sua consciência, irmãos? Não, você tem sua consciência. Você sabe, já discerniu o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim, você certo vem você errado. Muito mais ainda assim. 2J, que dormiu no meio de uma tempestade. Quem sabe me dizer? Quem foi? Quem falou? Maria. Mary. Eita, Mary abençoada, mas é isso mesmo. Mas ele, olha, o mar estava revolto com Jonas por causa da rebeldia, por causa da indisciplina, por causa da... Vai pra morrer. E Jesus Cristo, irmão, não foi por desobediência, não foi por rebeldia, nada disso. O Senhor Jesus dormiu em meio à tempestade para mostrar para nós hoje que no meio da tempestade também Ele está. Está para mudar e fazer a diferença na minha e na sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre resplandeça sobre nós, trazendo clareza da sua promessa em nosso coração.